Olá! Hoje falaremos um pouco sobre a vida e contribuições de Charles Robert Darwin. Darwin nasceu em Shrewsbury, na Inglaterra, em 12 de fevereiro de 1809. Ele era de família nobre da corte inglesa. Colecionava rochas, animais e plantas. Gostava muito de colecionar besouros. Seu pai era médico, seu avô era médico e filósofo. No ano de 1825, aos 16 anos, durante as férias de verão, Darwin ajudou seu pai como médico aprendiz no tratamento dos pobres. Por não estar tendo bons resultados na escola e por ter se interessado pela profissão, ele foi enviado por seu pai para estudar medicina na Universidade de Edimburgo, na Escócia. Em Edimburgo, foi um dos melhores da turma, tirando notas extremamente altas e fazendo trabalhos solidários, mas faltava as aulas práticas e cirurgias, pois tinha ranço de ver e fazer. Darwin não se identificou com o curso, sendo um dos pontos mais traumáticos a falta de anestesia nas disciplinas que envolviam cirurgias. Entretanto, a Universidade de Edimburgo foi importante para ele, pois lá ele aprendeu sobre taxidermia e teve acesso a importantes obras como o livro Zoonomia, obra de seu avô, em que se trata de ideias básicas sobre evolução. Zoonomia é uma obra em 2 volumes escrita por Erasmus Darwin, que aborda assuntos como patologia, anatomia, psicologia e o funcionamento do corpo. Afastando-se das aulas práticas, acabou indo parar num grupo que estudava ciências naturais. E aos 17 anos começou a divulgar uma série de pequenas descobertas sobre o mundo natural. Seu pai se irritou com o fato de seu filho estudar geologia e botânica, pois queria que ele se tornasse médico. Então o enviou para se tornar um religioso em Christ's College, em Cambridge. Então Darwin se formou bacharel em artes e continuou sua formação para se tornar um padre, mas ainda era ruim nas aulas, faltando algumas e saindo inclusive para cavalgar e atirar. Ainda em Cambridge, conheceu outro padre chamado John Stevens Henslow, que era botânico e geólogo, e se tornou amigo e mentor do Darwin. Posteriormente, John o apresentou ao geólogo Adam Sedgwick, e no mesmo ano Darwin e Adam fizeram uma expedição geológica para o país de Gales. Em 1830, alguns anos depois, John recebeu um convite para se tornar o naturalista de um navio que iria viajar para mapear o hemisfério sul e convidou Darwin para embarcar nessa jornada como um cavalheiro, não como naturalista. E o navio se chamava HMS Beagle e seu comandante era Robert Fitzroy. Darwin só foi aceito como tripulante por causa do convite de John, que também era de família abastada. O pai de Darwin não gostou, mas acabou sendo persuadido por um primo a custear a viagem. Ocorreram atrasos para o início da viagem, mas no dia 27 de dezembro de 1831, com 22 anos, Darwin começou a expedição que mudaria sua vida. Darwin e o capitão Robert se tornaram amigos, e na primeira parada do Beagle, em Santiago, Cabo Verde, Robert o presenteou com o livro de geologia de Charles Lyell, Princípios de Geologia, que falava sobre como as rochas se originaram e os conceitos de uniformitarismo, que depois se tornariam muito importantes como bases teóricas para Darwin desenvolver sua própria teoria. Como o objetivo do navio era mapear o hemisfério sul, sua rota passou por várias ilhas na América do Sul e pelo Brasil. Em fevereiro de 1832, ele aportou na Bahia. Na sequência do Brasil, ele passou pela Patagônia, onde Darwin pôde observar grandes fósseis de mamíferos extintos, podendo perceber que eram relativamente novos, pois estes estavam próximos às conchas que eram relativamente recentes, e também encontrou um fóssil de um animal chamado Megatherium, o fazendo indagar como animais deste tamanho e tão recentes poderiam sumir tão rápido, do nada. Durante a viagem, ocorreram capturas de escravos, dentre outras coisas não muito agradáveis, como a captura de 3 hominídeos, chamados de fueguinos, em ilhas da América do Sul, e os tratavam como pets. Na sequência da viagem, atracaram nas Ilhas Galápagos, onde Darwin começou a observar um pássaro chamado tentilhão,
e foi aí que suas primeiras teorias começaram a ser formadas e escritas. Em Galápagos também foram observados jabutis gigantes de Galápagos e as iguanas marinhas de Galápagos. Curiosidade: Darwin dizia que só poderia conhecer um animal completamente se provasse de sua carne. Então, enquanto viajava, ele ia coletando e comendo animais diversos pelo caminho. Ele coletava, comia e mandava alguns animais para a Inglaterra, eventualmente. Darwin também visitou a Austrália, onde se deparou com ornitorrincos e cangurus. Na cidade do Cabo, Darwin e Fitzroy acabaram conhecendo outro pesquisador chamado John Frederick William Herschel, que era apoiador de teorias que contrariavam as ideias da Igreja sobre a criação divina, e Darwin começou a gostar dessas ideias e refletir sobre as mesmas. As anotações de Fitzroy feitas durante a viagem, sobretudo o que ele via, foram muito importantes para Darwin, sendo que um dos capítulos de seu livro, A Origem das Espécies, foi quase todo composto por anotações deste capitão. No dia 5 de outubro de 1833, após 4 anos e 9 meses de viagem, eles desembarcaram novamente na Inglaterra. Logo que desembarcou, Darwin foi para Cambridge para ajudar seu colega John, sendo apresentado para alguns naturalistas que o ajudaram a catalogar todas as descobertas que ele fez na viagem. Heslon fez mais do que ajudar Darwin. Durante a viagem, divulgava o nome de Darwin como um importante pesquisador para a academia. E quando Darwin chegou, já era muito conhecido dentro desta. Seu pai, também vendo que o caminho do filho era este, de se tornar um pesquisador do meio natural, financiou e divulgou as pesquisas de Darwin para que ele se tornasse um pesquisador famoso. E tudo isso funcionou. Após o retorno de Charles Darwin a Cambridge, ele ganhou uma sala para organizar suas descobertas. E em 1837, ele escreveu o primeiro artigo da sua viagem. Durante esse período, ele sempre mostrava os achados e descobertas dessa viagem para os pesquisadores mais famosos da época. E assim, ele foi ganhando ainda mais renome entre as diversas áreas de estudos entre animais e geologia, devido às descobertas dos fósseis durante a viagem. Entretanto, o excesso de trabalho o fez adoecer, causando com que ele se afastasse em setembro. E aí, para descansar e esquecer do seu trabalho, ele viajou para uma pequena cidade da Inglaterra para visitar alguns parentes, especialmente uma tia que era inválida, que era cuidada por uma prima. Darwin teve muito contato com essa prima, pois ela era uma pessoa muito inteligente e culta. Entretanto, esse primeiro contato não resultou em nada, foi somente mesmo uma visita à família. Em fevereiro de 1838, ele foi convidado por Leo para ir a Londres participar de um de seus grupos de estudos. Darwin prontamente aceitou o convite. A partir disso, as primeiras ideias do surgimento de novas espécies começaram a aparecer, com auxílio de uma série de pesquisadores do grupo de estudo de Liu. Em março, o Darwin começou a relacionar que uma espécie se transforma em outra, assim fazendo anotações para si mesmo. Durante esse período, ele recebeu uma verba para publicar os descobrimentos das viagens relacionados à zoologia, botânica e geologia. Pouco tempo depois dessa viagem, o pai de Darwin o comunicou que ele teria que casar, com o argumento que era necessário uma esposa para envelhecer junto e cuidar dele. Darwin ficou relutante com essa ideia porque ele não queria se casar, mas seu pai delicadamente sugeriu cortar suas verbas e assim ele não teria mais financiamento para suas pesquisas caso ele não casasse. Então, prontamente, Darwin falou que iria procurar alguém e aí, em 1839, ele voltou a visitar essa tia com o intuito de encontrar sua prima. Isso no mesmo ano, Darwin se casou com sua prima Emma. Eles tiveram um total de 13 filhos. Desses 13, 3 não sobreviveram à idade adulta, morrendo prematuramente. Os demais filhos estavam frequentemente doentes, dando destaque ao filho Charles, que faleceu ainda quando criança, a filha Henrietta, que ficou de cama por anos com doenças digestivas, Horace e Elizabeth, que sofriam de convulsões frequentes.
Parecia que todas as crianças tinham pelo menos alguma doença, levando Charles ao desespero, fazendo com que o mesmo chegasse a afirmar que eles eram uma família miserável e que deveriam ser exterminados, e que quando ouvimos dizer que um homem carrega em sua constituição a semente de uma doença herdada, há muita verdade literal na expressão. Então, agora nós vamos apresentar as teorias evolutivas de Darwin. Muitos cientistas acreditavam que o homem foi feito diante da imagem e semelhança de Deus, ou seja, que todas as criaturas do planeta teriam sido concebidas por uma força divina. E alguns pesquisadores já acreditavam que poderia existir uma evolução. Charles Darwin foi o primeiro pesquisador com a ideia da teoria evolutiva da seleção natural, ou seja, o ambiente é responsável pela determinação da característica do indivíduo ou de suas variações. Por consequência disso, os organismos que melhor se adaptam a esse ambiente têm a maior probabilidade de sobreviver, deixando um número maior de descendentes. E o que ajudou Darwin a explicar sua teoria evolutiva foi o ensaio demográfico no qual Thomas Robert Malthus disse que, com o crescimento da Europa, a população aumentaria muito mais do que os alimentos disponíveis, e isso provocaria uma luta pela sobrevivência. E que isso ajudou Darwin a explicar o esquema evolutivo. Por quê? Porque na natureza há uma luta pela sobrevivência, mas o que sobrevive não é necessariamente o mais forte, e sim o que melhor se adapta às condições do ambiente em que vive. Bem, agora nós vamos nos aprofundar nos critérios para a seleção natural atuar. E os critérios são variação nos traços, reprodução diferenciada, hereditariedade, característica mais vantajosa. Ou seja, com a variabilidade entre indivíduos, nesse primeiro círculo aí que tem besouros marrons e besouros verdes, é possível que os organismos de uma mesma espécie eles precisam ter essas variações em suas características para a seleção natural atuar. Por quê? Porque, por exemplo, podem existir alguns fatores como a reprodução diferenciada. Vocês estão vendo que esses besouros eles possuem características distintas. Os besouros são marrons e os outros são verdes. Ou seja, esses verdes eles tendem a ser predados por insetos com maior facilidade do que esses marrons. O que é que vai acontecer? Esses marrons eles vão conseguir chegar na fase de maturação sexual, ou seja, eles vão conseguir se reproduzir, enquanto os verdes não, porque eles não vão chegar nessa fase de maturação sexual, porque antes disso eles foram predados. Então, com isso, esse besouro marrom ele vai garantir a hereditariedade dele. E o que é a hereditariedade? Essas características mais vantajosas elas são passadas para os descendentes, aumentando a sua frequência em sua população. Então, essa característica ela vai continuar e vai garantir a vantagem evolutiva, que será passada de várias gerações até que a característica desvantajosa se torne rara. Por exemplo, aí, no final, ficou somente a característica mais vantajosa que vai fazer com que o indivíduo sobreviva por mais tempo no ambiente. Bem, agora nós vamos nos aprofundar nos critérios para a seleção natural atuar. E os critérios são variação nos traços, reprodução diferenciada, hereditariedade, característica mais vantajosa. Ou seja, com a variabilidade entre indivíduos, nesse primeiro círculo aí que tem besouros marrons e besouros verdes, é possível que os organismos de uma mesma espécie eles precisam ter essas variações em suas características para a seleção natural atuar. Por quê? Porque, por exemplo, podem existir alguns fatores como a reprodução diferenciada. Vocês estão vendo que esses besouros eles possuem características distintas. Os besouros são marrons e os outros são verdes. Ou seja, esses verdes eles tendem a ser predados por insetos com maior facilidade do que esses marrons. O que é que vai acontecer?
esses marrons, eles vão conseguir chegar na fase de maturação sexual, ou seja, eles vão conseguir se reproduzir, enquanto os verdes não, porque eles não vão chegar nessa fase de maturação sexual, porque antes disso eles foram predados. Então, com isso, esse besouro marrom, ele vai garantir a hereditariedade dele. E o que é a hereditariedade? Essas características mais vantajosas, elas são passadas para os descendentes, aumentando a sua frequência em sua população. Então, essa característica, ela vai continuar e vai garantir a vantagem evolutiva, que será passada de várias gerações até que a característica desvantajosa se torne rara. Por exemplo, aí, no final, ficou somente a característica mais vantajosa que vai fazer com que o indivíduo sobreviva por mais tempo no ambiente. Se vocês não sabem, existiu um naturalista um pouco antes de Darwin chamado Lamarck. E o Lamarck ele acreditava na lei do uso e desuso, ou seja, ele afirmava que as partes do corpo que são mais usadas com mais frequência, elas são mais fortes e são mais bem desenvolvidas. E enquanto as outras partes que não são usadas, elas tendem a se atrofiar. Ou seja, nessa questão aí da girafa, para Lamarck, vejam bem, para Lamarck, a girafa ela usou tanto o pescoço que o pescoço acabou crescendo. É um pouco estranho, né? Então, para Darwin já tem outra explicação. Para Darwin, existiam girafas de pescoços curtos, de pescoços longos, ou seja, aquelas variações, aquelas características variadas numa mesma espécie. Então, só que quando não tinha plantas baixas para essa girafa de pescoço mais curto, ela não tinha como se alimentar, então ela tinha mais chances de não sobreviver. Enquanto as girafas de pescoço longo, elas poderiam alcançar as copas das árvores. Então, essa foi a questão. As girafas de pescoço longo, elas conseguiram se reproduzir e chegar na fase reprodutiva e perpetuar, enquanto as girafas de pescoço curto não, porque elas não alcançavam as copas das árvores e não tinha alimento embaixo para elas comerem. Então acabou que elas não conseguiram sobreviver, não conseguiram se reproduzir. Mas o que é o neodarwinismo? O neodarwinismo, ele é a teoria embasada no darwinismo, explicada através dos conceitos de genética. Por exemplo, aí, nesse esqueminha, a gente consegue ver a variabilidade genética e é explicada através dos conceitos de mutação gênica e recombinação gênica, que são conceitos de genética. Isso tudo vai ser explicado, que vai explicar a seleção natural e que vai explicar a adaptação. Não poderíamos falar de Charles Darwin sem falar sobre as suas obras. Então aqui estão elas, as principais obras de Darwin. A primeira é A Viagem de Beagle, que foi publicada em 1839 como diário e anotações. Então, esse livro basicamente é um registro bem minucioso da viagem de 5 anos, né, que foi de 1832 a 1836. E basicamente ele vai abordar uma variedade de tipos de animais, as características de plantas também. Então, é como se realmente ele tivesse pegado todas as suas anotações do que ele presenciou, do que ele viveu, do que ele pôde observar e ter realmente juntado e colocado nesse livro. E também o diário, porque ele vai contar ao pessoal de como foi estar em cada continente, principalmente aqui no Brasil. E muito importante, porque foi na viagem ele começou a realmente a criar as teorias, né, de como os animais eles se modificam.
E muito importante quando ele publicou, porque trouxe muita fama para ele foi aclamado pelo público, né? Trouxe uma contribuição muito grande com essa diversidade de animais que ele pôde presenciar apresentar para a sociedade e defendeu a sua posição como naturalista. A segunda obra é A Origem das Espécies, publicada em 1859. Depois de 20 anos, Darwin publicou a teoria da evolução por seleção natural, e um questionamento interessante seria por que, quando a gente fala de evolução, a gente fala da seleção natural, só Darwin é citado. Basicamente, o Wallace nem se fala dele, né? Porque Darwin publicou o livro sozinho. Então, ele levou todo o crédito pela teoria e o Wallace nem se é comentado sobre ele. Então, o livro, que é um dos livros mais revolucionários da história, porque ele vai trazer que a evolução, ele vai trazer que os animais se modificam ao longo do tempo. Não é aqueles mais fortes, mas os mais adaptados, aqueles que conseguiram desenvolver habilidades, traços físicos, instintos diferentes dos outros, conseguiram sobreviver e deixar descendentes. Então, a obra é muito importante porque é nela que foram lançadas as primícias do mecanismo da evolução por seleção natural, e através de estudos, né, que conseguimos entender como as formas de vida que encontramos atualmente estão e todos os processos que elas sofreram durante o tempo, né, a história da vida no planeta. A terceira obra é A Origem do Homem e a Seleção Sexual, que foi publicado em 1871, e ele publicou como uma forma de defender e aprofundar a teoria da evolução, que ele publicou no livro A Origem das Espécies. Um livro muito polêmico, mas foi mais bem aceito do que A Origem das Espécies, que é muito criticado, que ele vai trazer a descendência do homem. E ele relata que nós não viemos de um ser divino, que assim como os outros nós evoluímos. Nós viemos de seres inferiores, que ao longo do tempo nós perdemos e adquirimos habilidades e nós nos apresentamos como somos hoje, a nossa morfologia, porque nós evoluímos. Então, ele vai fazer essa questão da descendência do homem, da ancestralidade comum com outros animais. E também ele vai trazer a seleção sexual, né? Essa questão de que os animais eles apresentam alguns cantos, algumas características, que a beleza dele não é para agradar ou satisfazer ao homem, e sim foi uma forma de evolução, a forma que os animais evoluíram por seleção natural para poder buscar um companheiro, porque assim eles poderiam atrair a fêmea, poderiam reproduzir e deixar descendentes. A quarta obra, que ele publicou um ano depois de publicar A Origem do Homem e a Seleção Sexual, que é a expressão das emoções do homem e dos animais, que foi publicado em 72. Nesse livro, Darwin vai trazer que os animais também sentem emoções como raiva, medo, que eles manifestam por meio de expressões. E que essas expressões são adaptadas ao meio que eles estão. E ele fala que essa familiaridade com o homem, né, ele defende que algumas dessas expressões são herdadas por antepassados primitivos, né, tanto dos homens como dos animais. Ele defende que algumas expressões são inatas, pois elas se repetem em variadas culturas, e ela também fala dessa questão, dessa familiaridade que nós também temos com animais, e aí que ele cita a questão da ancestralidade, e também
foi muito importante porque ele acabou, às vezes, nem se dando conta sobre as vertentes da neurociência, né? Também dessa questão da biologia comportamental, que até hoje não é tão citada assim, a questão da questão psicológica pelos biólogos. Além das suas obras, também tem as suas premiações e legado. Em 1864, Darwin ele ganhou a medalha de Copley, que é dada ao domínio das ciências naturais. É o prêmio de maior prestígio atribuído ao naturalista. Em 1839, ele foi reconhecido como membro da Sociedade Real de Londres. Em 1853, ele ganhou aqui a medalha real, que é pelo seu trabalho reconhecido pela família real. E a medalha de Hollister, em 1859, que é também porque ele contribuiu muito pela área da geologia. Então, ele ganhou o prêmio da Sociedade Geológica. E, como curiosidade, eu coloquei aqui, né, que existe um prêmio que é o prêmio da estupidez, que é ironicamente atribuído ao nome de Darwin, porque é um prêmio dado às pessoas assim que morreu das formas mais idiotas ou por alguma aventura causou a sua infertilidade. E aí ele não acaba deixando descendentes, não passando o seu gene da estupidez, e aí acaba ganhando esse prêmio aí, todo ano tem. Então, brincadeiras à parte, o legado que Darwin deixou para a sociedade é imensurável, né? Porque é a parte dos estudos que hoje conseguimos entender, né, como é o processo da evolução, a questão da seleção natural, né, através de estudos da área que conseguimos entender como as formas de vida são encontradas atualmente e quais foram os processos que sofreu durante o tempo. Então, é basicamente através de estudos, através da teoria da evolução por seleção natural, que conseguimos entender a história do planeta. Por fim, diante de tudo que foi exposto até aqui, cabe a reflexão sobre a seguinte frase de Charles Darwin: considero que tudo o que aprendi, de qualquer valor, foi de uma forma autodidata. Será que tudo mesmo foi de forma autodidata?